queridos, tudo bem com vocês? Peço desculpas a vocês que eu tava até esse vídeo com a blusa do lado avesso. Vocês devem ter ficado rindo de mim aí enquanto viam a aula de Revolução Industrial e de unificação da Itália, né, seus danados? O ruim da gente fazer aula assíncrona é esse, né? Se tivesse no síncrono, vocês podiam ter me avisado. Mas estamos aqui agora para discutir um assunto extremamente pertinente para a compreensão dos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E para além disso, é um conflito, né? É um assunto também muito importante para a gente entender a formação do mundo atual. Muito importante para a gente entender algumas visões raciais, algumas visões preconceituosas, né, que a gente tem no mundo a respeito da África e da Ásia, e até às vezes a respeito de nós mesmos. E que assunto é esse? Como vocês estão observando aqui no nosso slide de número 3, né? A gente vai falar na aula de hoje sobre o imperialismo europeu na África. Como a gente comentou lá na nossa primeira aula de Revolução Industrial, a gente falou que havia uma aliança entre os interesses da burguesia, né, dos grandes monopólios empresariais e os estados europeus. E essa aliança pressionou o Estado a fazer o quê? A sair pelo mundo em busca de dominar novos territórios com o objetivo de ter mais recursos naturais para explorar de maneira barata ou de graça, porque se você invade, você rouba, é de graça. Você ter mais mercado consumidor, ou seja, você invade um local, leva seus produtos, impõe a sua cultura, impõe seus produtos, então você vai ter um monte de gente para consumir, para dar lucro para aquelas empresas. E você ter mão de obra barata, para não dizer de graça, né? Para não dizer uma escravidão 2.0, porque no imperialismo você vai ter muito disso, né? Muitos campos de trabalho forçado, muitos campos de concentração, né? E uma discriminação racial tão grande que vai se refletir nas relações de trabalho, fazendo com que as populações da África e da Ásia trabalhassem praticamente de graça. O imperialismo, professor, é uma prática que aconteceu só nesse momento? Que o imperialismo, então, professor, é só a invasão territorial, né? É só a dominação forçada? Não, meus amores. O imperialismo é uma prática que se perpetua até os dias atuais, né? Podemos entender como imperialismo uma dominação ideológica ou física, né, uma dominação cultural ou econômica que um país exerce sobre o outro. Ele faz um imperialismo, ele impera sobre o outro. Então, vamos supor, por exemplo, a influência de indústrias estrangeiras, né? São as indústrias americanas que entram no Brasil, ditam como as coisas vão acontecer. Os Estados Unidos têm influências e dedos internos que movimentam as ações políticas aqui dentro o tempo inteiro. Então, por mais que a gente não tenha um caça norte-americano sobrevoando aqui, ameaçando bombardear a gente, o que acontece em outros países até os dias de hoje, né? A gente teve lá, no ano de 1964, a CIA e o FBI que financiaram o golpe da ditadura militar. Então, isso foi uma forma de imperialismo. Não foi os Estados Unidos que invadiu o Brasil e tomou o poder para impedir as ações do João Goulart. Não, ele movimentou uns pauzinhos, financiou aqui, financiou ali, né? Vai promover uma desigualdade das disputas internas. O imperialismo vai escolher um grupo para beneficiar em troca de que esse grupo beneficie esse estrangeiro que está exercendo o imperialismo. O imperialismo ele vai se dar através de sanções econômicas, de ameaças de bloqueios econômicos e uma série de outros fatores, inclusive a imposição cultural. Quando a gente está rejeitando a nossa cultura, quando a gente fica lá falando, ai, porque o funk não é cultura, e a gente pega e fala, né, que eu gosto de rock, a gente está sendo imperializado, a gente está sendo dominado pelos Estados Unidos, porque a gente está crendo numa inferioridade de tudo aquilo que é nacional e acreditando que o de fora é mais desenvolvido, é melhor, né? Que aquilo que tem que ser mais consumido é a gente olhar para o Brasil e ver que às vezes produtos estrangeiros são mais consumidos, recebem mais atenção e mais investimento do que os próprios produtos nacionais, do que a nossa própria economia.
Então o imperialismo ele se dá nessas maneiras, né? Através das ações conjuntas de estados e setores econômicos, desses monopólios, dessas grandes empresas, que vão ter por objetivo exercer formas de dominação sobre os outros países, a fim de ganhar mais lucro, dominação, influência e etc. Tranquilo, meus amores? Porém, a gente vai falar nessa aula sobre as primeiras formas de imperialismo que ocorreram no século XIX. Então, não confundam o imperialismo que a gente vai falar aqui com o imperialismo, quer dizer, não confundam o imperialismo que a gente vai falar aqui com a colonização do século XVI, ok? No século XVI, a gente tinha uma invasão com o objetivo de povoar e anexar o território formalmente. No imperialismo, é um objetivo econômico, é uma posse indireta, porque você não anexa o território, você exerce influência e dominação sobre aquele outro território. Tranquilo? Então, no século XIX, a gente tem o imperialismo ou o neocolonialismo, porque ele é semelhante com o colonialismo lá do século XVI, que foi o que o Brasil sofreu lá na mão de Portugal, mas ele tem as suas diferenças, ok? Entre essas diferenças é que ele vai ser focado na África e na Ásia, não vai ter mais como foco a América, ok? Então, pessoal, vamos passar aqui agora para a nossa lâmina de número 2. Não, vamos passar para a lâmina número 2 ainda não. Vamos ficar na primeira ainda, que a gente tem mais coisas para discutir aqui nesse título. E vamos começar a nossa discussão sobre o imperialismo na África. Bom, primeira coisa que eu queria conversar com vocês, né? A imagem que eu escolhi como plano de fundo para esse papel. A imagem que eu escolhi como plano de fundo para esse slide, para esse título. Quando a gente fala de África, o que a gente pensa? Rei Leão, savana, floresta, tribos, que não sei o que, ou então guerra, né, pobreza, crianças passando fome, crianças esqueléticas, doenças. Isso tudo é uma internalização intelectual que nós sofremos como vítimas do imperialismo. Por quê? Quando uma nação europeia decide invadir a África, e depois você tem uma história que vai contar essa invasão, por que essa nação europeia vai se sujar falando que, olha, tinha um reino bom lá era legal, as pessoas eram felizes, lá tinha riqueza também, mas a gente invadiu para pegar essa riqueza. Não, eles vão falar, a gente invadiu, a gente pegou algumas coisas assim, mas eles já estavam na merda, entendeu? Eles já eram pobres, lá era só mato, era tudo mato, então não tinha problema em invadir e tomar um ouro ali, porque era tudo mato, era só, eu tomei de quem? Tomei do leão, né? Ou então, as crianças estavam passando fome, tadinha. Eu fui lá, peguei ouro, mas eu levei comida para as crianças. Quando na verdade não era assim. Essa ideia de África miserável, essa ideia de África como uma grande natureza, de África como uma grande selva, né? É uma ideia imperialista, uma ideia fruto da colonização das nossas mentes, porque é um argumento, uma narrativa internalizada para convencer a gente de que os europeus não estavam tão errados assim em entrar na África para começar a meter o bedelho nas coisas, ok? Então eu selecionei essa imagem para vocês, porque essa imagem é uma imagem do século XVI, onde a gente tem aí um grande cortejo do reino do Mali, né, que era ali da região do Mali, onde é que você teve grandes impérios naquela região, como o Império do Mali, o Reino do Ghana, o Império do Songhai, que eram impérios conhecidos como o Império do Ouro, os impérios mais ricos do mundo. A revista Forbes, recentemente, fez um levantamento histórico para poder levantar quais foram as pessoas mais ricas do mundo. E sabe quem foi a pessoa mais rica da história da humanidade? Não foi nenhum rei europeu, não foi nenhum reizinho, nenhum presidente dos Estados Unidos. Foi um rei africano chamado Mansa Musa, que reinou justamente no Império do Mali. Então a gente consegue observar com base nisso, né, que a gente tem aqui no fundo da imagem, mesmo sendo uma imagem de fundo, a gente consegue observar que eram pessoas organizadas, a gente vê a riqueza cultural, as vestes, né, os tecidos, as estampas, os escudos de ouro, os cetros, o marfim alto, a construção grande lá no fundo. Inclusive essas construções, né, aquelas toras de madeira enfiadas ali ao fundo, esses cubículos, esses quadrados, eram quadrados de ventilação, porque o reino do Mali
era um reino que era um deserto, né? Era muito quente. Então os africanos naquela época meio que inventaram um ar-condicionado. Eles conseguiram fazer uma proeza arquitetônica, que eles tinham uma técnica de ventilação que do lado de fora era 50 graus. Você entrava no prédio lá dentro, você estava com 20 graus, era geladinho, porque eram as famosas universidades africanas. E você não consegue estudar no calor, correto? Então você vê que eles não só tinham a genialidade de fazer essas obras, a fim de abafar, né, o calor, diminuir o calor, como eles faziam essas obras em universidades. O que indica pra gente que a África não era um berço da selvageria. Acho que as pessoas, pelo contrário, estavam lá estudando, produzindo ciência, ok? E aí, meus amores, para a gente entender melhor, passando aqui para a nossa lâmina de número 2, né, a gente consegue observar como que essas ideias sobre a África, como que essas noções racistas que permeiam o nosso conteúdo histórico se constroem, muitas vezes através do cinema. E hoje em dia a gente tem um debate, né, um embate, um conflito entre duas perspectivas cinematográficas, ou seja, duas formas com que o cinema encontra para contar a história da África e seus descendentes. A forma até então predominante era o afropessimismo. O que é isso? Toda vez que você fala de África, ou que você fala de descendência africana, você fala de uma maneira pessimista. É sempre um pessimismo. A gente vê aqui nessa imagem de cima, uma África violenta, com garimpo, com exploração, com pobreza, miséria, apartheid, fala só do sofrimento, só da dor. E até quando você sai da África para você falar dos negros, você vai falar só sobre o racismo, sobre a desigualdade. Quando é um filme que vai falar sobre uma pessoa negra, ele sempre tá lá no Brooklyn, na periferia, na pobreza. No Brasil tá na favela. A mulher negra na novela, ela só tá retratada como empregada. É sempre uma pessoa que sofre, etc, etc, etc. É uma visão pessimista a respeito da África e dos afrodescendentes. Por outro lado, recentemente, a gente teve a proeminência, né, o surgimento do afrofuturismo. O que é isso? A perspectiva da África no futuro? Não só isso. Mas a gente entende como futurismo aquela representação moderna, tudo aquilo que a gente atrela ao tecnológico, ao novo, ao inteligente, ao genial, carros voadores, naves espaciais, armas a laser, né? E toda vez que a gente via um filme tipo Jetsons, né, Família do Futuro, sempre que se falava sobre nações do futuro, coisas futurísticas, é sempre nações brancas, famílias brancas, ou era na Europa, ou era nos Estados Unidos, nunca na África, né? E o afrofuturismo, ele vem justamente para isso. Para se a gente pensar um Homem de Ferro, se a gente pensar um Batman, que é um cara que não tem superpoderes, mas que é extremamente inteligente, a gente não pensa que esses personagens podem ser só brancos. Mas a gente colocar a África e o afrodescendente no patamar de futurista, no patamar de riqueza, no patamar de tecnológico, de avançado, de inteligente, né? Então a gente tem hoje o confronto entre as perspectivas cinematográficas afropessimistas, que reafirmam esses ideais imperialistas de uma África miserável, e a gente tem, por outro lado, um debate, né, um levante de um cinema afrofuturista, que enaltece a África. E aí a gente tem a Beyoncé com seu último álbum, a gente tem o filme do Pantera Negra como um exemplo excelente, e a gente tem os conceitos artísticos da Janelle Monáe, ok? E aí, meus amores, agora vamos passar para a nossa lâmina de número 4, para a gente continuar falando sobre um pouco desses estereótipos, né? Não se preocupem, essa aula vai ser extensa mesmo, vai durar 2 vídeos. No começo eu tava na esperança de, vou fazer um vídeo só, vai dar pra falar disso tudo. Não vai dar certo. Então vou falar aqui um pouquinho sobre o histórico da África pra gente encerrar. E na próxima aula a gente fala especificamente sobre a partilha africana. Bom, na lâmina de número 3, perdão, falei número 4, mas é número 3, a gente observa aqui uma imagem, né, acima, de uma grande cidade africana. Essa grande cidade africana era uma cidade que foi fundada muito antes dos europeus chegarem. Era a capital do Congo, que era um grande reino que contava com mais de 1 milhão de habitantes. A gente tem aqui embaixo uma imagem em preto e branco de uma cidade do Império do Songhai, né? E a gente tem aqui nesse mapa, o que são esses traços, né? O que são esses caminhos? São as rotas comerciais desenvolvidas pelo mundo. O que eu quero dizer para vocês apresentando esse mapa? Primeiro, a África fazia comércio. A África tinha dinheiro, tinha produtos, tinha riqueza. Ela fazia comércio com a Europa, com a Índia e com a China. Os reinos africanos,
Eles iam até lá na China para fazer comércio, para poder fazer mercado. Outro ponto, isso evidencia pra gente que a África era conectada com o mundo. Assim como o europeu não descobriu o Brasil, o europeu não descobriu a África e muito menos conectou a África com o mundo. Muito menos, tem um homem, tem uma família negra vivendo na Europa. Isso é o quê? Isso é algum escravo que foi levado para lá e aí vive até hoje? Não! Os africanos já iam para a Europa, os africanos já iam para a Índia, os africanos já iam para a China para fazer comércio, para morar, para fazer missões, etc, etc, etc. A África já estava conectada com o mundo, ela já tinha relações com todos os povos, muito antes da chegada dos europeus, ok? Outro ponto. A gente tem que definir, quando a gente fala de África, é África continente, porção de terra. Porque quando a gente vai falar de cultura, de história, de sociedades, nós estamos falando de Áfricas, plural, com um S bem grande do Superman, com um S bem grande de sexta-feira. Por quê? Olha aí nesse mapa aqui de baixo, todos esses pintinhos, todas essas cores, é só um mapa linguístico da África. Esses são os vários idiomas e culturas que predominam na África. Dentro desses idiomas você tem dialetos e vários tipos de variações. Então, é uma riqueza, é uma diversidade cultural imensa. Dentro de um mesmo território, nós temos povos distintos, com religiões distintas, com culturas distintas, falando idiomas distintos, das mais diversas maneiras, ok? Então, quando a gente fala de África, a gente está falando de uma África saariana, que é aquela África lá do topo, que não tem nada a ver com o Sahel africano, que é aquela região do meio, e que também não tem nada a ver com a África subsaariana, que é a África que fica lá no sul. São regiões completamente diferentes entre si. Então a gente não pode cair na armadilha de falar da África como se fosse uma coisa só. Eles são diversos entre si, inclusive possuem semelhanças, diversidades e rivalidades entre si, ok? Pois nós também não somos amiguinhos de todo mundo que é nosso vizinho e eles também não eram. Bom, meus amores, vou encerrar esse primeiro vídeo. Foi mais um vídeo de introdução, né, à África. Foi mais um vídeo de consideração das consequências do processo imperialista. E na próxima aula a gente vai falar em si sobre a questão da partilha da África, tá?